Fala, torcedor rubro-negro. O assunto de hoje é daqueles de arrepiar qualquer amante do manto sagrado. A especulação de que a Nike estaria preparando um retorno histórico ao Flamengo com um contrato simplesmente bilionário e sem precedentes no futebol brasileiro. Antes de mergulharmos nessa bomba, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque aqui é onde você vai ficar por dentro das maiores especulações e dos bastidores mais quentes sobre o Mengão. Agora, vamos direto ao ponto. Quem acompanhou o Flamengo nos anos 2000 lembra bem do impacto que a Nike teve quando estampou o manto rubro-negro. Foram camisas que marcaram época, campanhas de marketing grandiosas e uma visibilidade internacional que poucos clubes brasileiros tiveram naquela época. A Nike trouxe ao Flamengo uma aura de modernidade e grandeza que ajudou a projetar ainda mais a marca rubro-negra. Mas, como todo contrato, aquela parceria chegou ao fim e desde então a nação sempre ficou com aquela pulga atrás da orelha. Será que um dia a Nike voltaria? Pois bem, torcedor, a especulação agora é de que não só a Nike estaria interessada em retornar, como também planejaria o maior contrato da história do futebol brasileiro para reconquistar o espaço perdido. E aqui não estamos falando de cifras comuns. A ideia seria um acordo global que poderia colocar o Flamengo no mesmo nível de clubes europeus em termos de fornecimento de material esportivo, marketing e faturamento. Vamos pensar no que isso significaria. A Nike é uma das marcas mais poderosas do mundo e quando decide investir pesado em um clube, ela não mede esforços. Basta olhar para o que já fez com o Barcelona, com o PSG, com a seleção brasileira. São contratos de centenas de milhões de dólares, com ativações que vão muito além do uniforme. Estamos falando de campanhas globais, venda de camisas em lojas espalhadas por todos os continentes e uma presença massiva da marca associada ao clube. Agora imagine o Flamengo entrando nesse pacote. O Mengão já tem a maior torcida do Brasil, uma das maiores do mundo e um potencial gigantesco de vendas. Hoje, o clube já vende milhões de camisas por temporada com fornecedores que têm menos alcance internacional do que a Nike. Se a Nike assume novamente esse posto, podemos esperar um salto absurdo nas vendas, com camisas rubro-negras chegando às prateleiras de lojas em Nova York, Londres, Tóquio e Paris. Seria a globalização definitiva do Flamengo como produto esportivo. E não é só de camisa que estamos falando. Um contrato desse porte envolveria royalties, patrocínios adicionais e ativações conjuntas. A Nike poderia, por exemplo, lançar linhas exclusivas de produtos voltados para o mercado internacional, promover o Flamengo em campanhas publicitárias globais e até incluir jogadores rubro-negros em comerciais ao lado de astros como LeBron James, Cristiano Ronaldo ou Mbappé. O impacto seria gigantesco. Outro ponto importante é a sinergia entre Nike e Flamengo. O clube vive uma fase de profissionalização, de estrutura cada vez mais sólida e de ambição internacional. A Nike, por sua vez, busca sempre estar associada a marcas fortes, que tenham apelo popular e que possam gerar engajamento. O Flamengo é exatamente isso, uma marca que move multidões, que tem um poder de engajamento digital impressionante e que consegue transformar tudo que toca em paixão. É um casamento perfeito. E aí vem a parte mais emocionante, valores especulados. Fontes ligadas ao mercado esportivo já falam em um contrato que poderia ultrapassar a casa dos 500 milhões de reais em alguns anos de parceria. Isso incluiria fornecimento de uniformes, royalties de vendas e patrocínios adicionais. Se confirmado, seria disparado o maior contrato da história do futebol brasileiro e um dos maiores fora da Europa. Para o Flamengo, isso significaria uma injeção de recursos sem precedentes, capaz de mudar o patamar do clube em termos de competitividade. Mas não é só dinheiro entrando no caixa. Esse tipo de contrato traz consigo uma série de obrigações e contrapartidas. O Flamengo poderia ser convidado para participar de torneios de pré-temporada internacionais organizados pela Nike, enfrentar clubes europeus em amistosos de gala e até ter jogadores promovidos em eventos globais da marca. É o tipo de exposição que coloca o Mengão definitivamente no radar mundial. Outro ponto especulativo é a possibilidade de a Nike usar o Flamengo como plataforma de expansão na América do Sul. O mercado brasileiro é gigantesco e estratégico, e o Flamengo é o clube mais popular desse mercado. Associar-se ao Mengão seria uma jogada perfeita para conquistar não apenas torcedores brasileiros, mas também fãs de futebol em países vizinhos.
Isso ampliaria ainda mais a presença da Nike na região e consolidaria o Flamengo como o carro-chefe desse projeto. Agora vamos pensar no impacto dentro de campo. Com mais dinheiro, o Flamengo teria condições de reforçar o elenco com jogadores de ponta, segurar seus craques por mais tempo e até investir em categorias de base com tecnologia de ponta. O CT poderia ser modernizado ainda mais, projetos de infraestrutura poderiam ser acelerados e até o sonho do estádio próprio poderia ganhar um empurrão com esse novo fluxo de recursos. E aqui, torcedor, entra também a questão da identidade. O Flamengo sempre foi um clube popular e identificado com a paixão da torcida. Ao mesmo tempo, é um clube que busca grandeza, que quer estar no topo. A Nike, por sua vez, tem como lema o Just do IT, que combina perfeitamente com a mentalidade rubro-negra de nunca desistir, de sempre lutar até o fim. Essa associação de valores poderia ser explorada em campanhas de marketing emocionantes, que iriam mexer com a alma do torcedor. Outro aspecto importante é o impacto no mercado nacional. Se o Flamengo fecha com a Nike por valores bilionários, os rivais ficam para trás em termos de poder financeiro e de visibilidade. Isso poderia abrir uma distância ainda maior entre o Mengão e os demais clubes brasileiros, consolidando o Flamengo como o verdadeiro gigante do país, não apenas em termos de torcida, mas também de estrutura e poder econômico. E claro, esse tipo de especulação gera também reação da torcida. Muitos rubro-negros lembram com carinho das camisas da Nike dos anos 2000, que marcaram época. Outros torcedores, mais críticos, podem questionar se o clube não perderia autonomia em um contrato tão grande. Mas no fim das contas, a maioria reconhece que a volta da Nike seria um marco histórico, capaz de recolocar o Flamengo em um patamar nunca antes alcançado. Vamos avançar e imaginar como isso aconteceria de verdade. Segundo fontes ligadas ao mercado esportivo, a Nike não quer apenas fornecer uniformes. A ideia seria criar uma parceria estratégica de longo prazo, com ações conjuntas de marketing, lançamento de produtos exclusivos, integração digital e até campanhas com jogadores rubro-negros em redes sociais globais. Estamos falando de transformar o Flamengo em uma marca internacional, não apenas em um clube de futebol. Imagine, torcedor, uma linha de camisas exclusiva para o mercado europeu, com edição limitada, inspirada em ícones do passado do Flamengo. Camisas que seriam vendidas em lojas físicas da Nike em cidades como Paris, Londres e Nova York e também em lojas virtuais internacionais. Isso geraria um fluxo de receita nunca antes visto no futebol brasileiro e colocaria o Mengão no radar mundial como produto esportivo. E não para por aí. O contrato especulado envolveria ativação global de jogadores. Jogadores como Gabigol, Arrascaeta e Pedro poderiam participar de campanhas internacionais ao lado de atletas globais patrocinados pela Nike. Um comercial com temática rubro-negra poderia aparecer na televisão norte-americana ou em grandes eventos esportivos mundiais, aumentando o alcance da marca Flamengo e fortalecendo sua imagem internacional. Outra especulação interessante é que a Nike poderia organizar torneios internacionais ou amistosos de gala com o Flamengo como protagonista. Imagine o Mengão enfrentando clubes europeus em estádios cheios, com transmissão mundial e toda a estratégia de marketing da Nike por trás. Isso não seria apenas uma vitrine para o clube, mas uma oportunidade de monetização gigantesca, com patrocínios secundários e venda de ingressos premium. Vamos falar também do impacto direto nos bastidores do clube. Com recursos de um contrato bilionário, o Flamengo poderia reforçar ainda mais seu elenco e investir em categorias de base, tecnologia de ponta e estrutura do CT. Até mesmo projetos de modernização do estádio poderiam ser acelerados, transformando o clube em referência não apenas dentro de campo, mas também fora dele. E não podemos esquecer da influência sobre os rivais. Um acordo desse porte deixaria qualquer outro clube brasileiro em desvantagem direta. A Nike estaria colocando o Flamengo em uma posição de dominância absoluta no futebol nacional, tanto em termos de visibilidade quanto de capacidade financeira. Isso poderia iniciar uma nova era, onde o Mengão se consolidaria como líder indiscutível do mercado esportivo brasileiro. Agora, torcedor, vamos especular sobre o calendário do anúncio. Fontes indicam que a Nike poderia formalizar algum tipo de acordo ainda em 2025 ou no início de 2026, aproveitando campanhas de marketing global e datas comemorativas como aniversário do clube ou datas de grandes torneios internacionais.
E quando o anúncio acontecer, a repercussão seria gigantesca, atraindo a atenção da mídia esportiva internacional e da torcida mundial do Flamengo. E tem mais, com a Nike de volta, poderíamos ver novas linhas de produtos inovadores, desde roupas casuais inspiradas no Flamengo até ténis e acessórios esportivos. A marca poderia lançar coleções temáticas com base em momentos históricos do clube, em conquistas recentes e até em ídolos da torcida. Isso geraria não só receita, mas também um engajamento emocional enorme com o torcedor. Outro ponto especulativo que não podemos ignorar é o impacto digital. A Nike investiria pesada em marketing digital, redes sociais e campanhas interativas, usando o Flamengo como hub para engajamento online. Isso poderia incluir transmissões ao vivo, conteúdos exclusivos, campanhas de realidade aumentada e interação direta com torcedores ao redor do mundo. A ideia seria criar uma experiência única para o torcedor rubro-negro, fortalecendo ainda mais a identidade do clube. E claro, existe a questão da percepção internacional. O Flamengo poderia ser visto como um clube moderno, global e inovador, capaz de competir em termos de marketing e exposição com gigantes da Europa. Isso mudaria completamente a narrativa do futebol brasileiro, mostrando que nossos clubes podem ser protagonistas globais e não apenas regionais. Agora, torcedor, vamos falar de algo que deixa qualquer apaixonado pelo Mengão arrepiado: o potencial impacto sobre jogadores e contratações. Com recursos desse tamanho, o Flamengo poderia negociar salários mais altos, reter craques e atrair jogadores de nível internacional. Isso aumentaria ainda mais a competitividade do clube e consolidaria sua hegemonia não só no Brasil, mas também em torneios continentais e, quem sabe, até mundiais. E tem mais, um contrato global com a Nike poderia abrir portas para parcerias comerciais adicionais. Outras marcas, vendo a visibilidade e o alcance do Flamengo com a Nike, poderiam se interessar em fechar contratos de patrocínio, publicidade e merchandising, criando um efeito cascata de receita e exposição para o clube. Antes de encerrarmos, é importante reforçar que tudo isso ainda é especulação, mas os sinais são claros. A Nike reconhece o potencial do Flamengo como marca global e o clube busca constantemente formas de se projetar internacionalmente. Se esse retorno se concretizar, será um marco histórico, capaz de mudar a história do futebol brasileiro e colocar o Mengão em uma nova era de grandeza. Então, torcedor rubro-negro, se você ficou tão empolgado quanto eu com essa especulação, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui você fica por dentro de tudo em primeira mão, com exclusividade, e ainda acompanha os bastidores mais quentes do Mengão. Fique ligado, porque a próxima especulação vai ser ainda mais explosiva e pode envolver novos patrocinadores internacionais, reforços de impacto e planos secretos do clube para dominar não só o Brasil, mas o mundo inteiro. O Mengão não para e nós também não.